Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos neste domingo na Igreja Santuária do Espírito Santo e o tema de hoje chama Desmascarando o Inimigo. Desmascarando o Inimigo, tirando a máscara de Satanás. Muitas vezes, queridos irmãos, Satanás introduz na presença dos filhos de Deus como se fossem ovelhinhas, falando palavras doces, atraindo, conduzindo, mas por trás é louco feroz. Dá com uma mão e pega com a outra. Uma hora fala uma coisa, outra hora desmente. Então, chega uma hora que nós temos que desmascarar o inimigo, tirar a máscara de Satanás, mostrar que Satanás é o pai da mentira e que nele não há verdade. Vamos começar, são vários livros, capítulos bem pequenininhos, vamos entender a palavra de Deus, desmascarando o inimigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 22 a 23, o nosso Senhor Jesus nos diz assim: nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repetindo o que nosso Senhor Jesus disse: nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu assim: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, de confusão, é Deus de paz. Na casa de Deus não tem que ter confusão, não tem que ter discórdia, não tem que ter fofoca. Deus é o Deus da verdade, é o Deus da paz. No livro de Jó, no capítulo 33, versículo 14, foi dito o seguinte: Deus fala uma só vez e não repete segunda vez a mesma coisa. Se Deus falar para você, é lá que você vai e é lá que você vai ficar, depois Ele não vai chegar de novo e falar assim: não, agora você sai daqui e vai para outra, porque Deus é o Deus da verdade. Deus fala uma só vez e não repete segunda vez a mesma coisa. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, Moisés escreveu: Deus não é homem para que minta, nem criatura humana para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, Deus não mente, Deus é a verdade. Deus não é homem para que minta, que venha contar mentira depois para você, nem criatura humana. Deus não é criatura humana para que se arrependa depois. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo também nos escreve: tudo está nu e descoberto aos olhos daquele que devemos prestar contas. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Deus sonda constantemente a cada um de nós. Tudo está nu e descoberto, nada se pode esconder de Deus. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo também nos escreve:
Aos que são culpados, repreende-os na presença de todos, para que os outros também sintam temor. Olha, queridos irmãos, o apóstolo Paulo está falando que quando existia alguém fazendo coisas erradas dentro de uma igreja, essa pessoa deve ser repreendida na presença de todos, para que sirva de exemplo para os demais. Aos que são culpados, repreende-os na presença de todos, para que os outros também sintam temor, sintam medo. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 17 a 18, o apóstolo Paulo continua escrevendo. Ele escreveu assim: rogo-vos, irmãos, cautelai-vos dos que provocam dissensões e escândalos, contrariando o ensinamento que aprendeste. Afastai-vos deles. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, com um palavreado bonito e lisonjeiro, engana os simples. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando? Rogo-vos, eu oro, irmãos, por vocês. Acautelai-vos os que provocam dissensões, escândalos, divisões, escândalos, mentiras, discórdias, contrariando o ensinamento que aprendestes. Paulo diz: afastai-vos deles. Esses tais, essas pessoas, não servem a Cristo, não estão fazendo a obra de Deus, a Cristo nosso Senhor, mas o próprio ventre, a própria vontade humana. Estão se deixando ser conduzidos por Satanás, pelo espírito da mentira. Com um palavreado bonito e lisonjeiro, enganam os simples. Com palavras bonitas, alegres, às vezes até mesmo em oração, acabam enganando as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, os mais simples. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14 a 15, o apóstolo Paulo continua, e ele diz assim: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de se estranhar que também os seus servos se disfarcem em servos de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo foi duro aqui. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele vem enganando as pessoas com palavreados bonitos, até mesmo em orações às vezes, em profecias, enganando, se percebe até os eleitos. Ele se disfarça de anjo de luz, mas por trás é um lobo feroz, né? Portanto, não é de estranhar também que os seus servos, aqueles que seguem a Satanás, se disfarcem em servos de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Palavra do Senhor Jesus, que usa todas essas partes aqui. Jesus, ele veio e deu um novo mandamento para nós: amai o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Bom, se eu sou de Deus, eu tenho até mesmo a presença do Espírito Santo em mim, da minha boca tem que sair a verdade, porque o Espírito Santo transmite a verdade. Mas se em algum momento aquela pessoa começa a distorcer a palavra de Deus e começar a criar
inventar coisas, palavras que se tornam mentirosas, isso não significa que aquela pessoa não tem mais o Espírito Santo, mas significa que ela está sendo usada por Satanás. O espírito da mentira está soprando o ouvido dessa pessoa e ela ingenuamente se deixa conduzir pela obra de Satanás, pregando, fazendo e praticando a mentira. Por isso nosso Senhor Jesus, Ele nos deu uma grande orientação. Ele diz assim: orai e vigiai constantemente no Espírito Santo. Nós temos que ficar orando sempre, pedindo a Jesus, pedindo ao Pai, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, discernimento da palavra, não deixando Satanás vir com mentirinhas e induzir, falando que é Deus que está falando e não é Deus que está falando. Porque, como diz a própria palavra, Deus não é Deus de mentira. Deus não é homem para que minta. Tudo que vier do Espírito Santo é verdade. O que vier da carne, do ser humano, pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Como saber se é o inimigo que está usando aquela pessoa para transmitir mentira, enganar o seu próximo? Orando e vigiando constantemente no Espírito Santo.